Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia Irata, consultora regulamentada de imigração da Evisa, e hoje eu vou trazer um tema super interessante, super diferente e único para vocês: o HNC, Humanitarian and Compassionate Grounds. Então, é mais um caminho de residência permanente possível para você que está aqui no Canadá e realmente não visualiza um outro caminho. Eu sei que a gente tem mais de 80 caminhos, mas a gente sentiu nesse ano algumas mudanças. O governo dificultou algumas aplicações, a pontuação está bem alta. Até o plano de estudos foi um pouco impactado com as mudanças recentes. Então, esse tipo de programa, o HNC, é que numa tradução seria um processo de residência com base em fatores humanitários e de compaixão. Ele tem sido uma excelente opção para você que está aqui no Canadá e já construiu uma vida, e realmente não tem interesse em voltar para o país de origem, para o Brasil, ou seja, qual for o país. Então, esse tipo de programa ele é bem específico, apesar de que todas as aplicações são analisadas com as suas especificidades, essa aplicação é mais do que nunca analisada com base nas suas circunstâncias pessoais. Então, eles vão levar em consideração os fatores de estabelecimento, quanto tempo você está no Canadá, se você tem filhos, qual é a situação dos seus filhos, se você estudou, se você trabalha. Então, são vários fatores, eu vou estar especificando para vocês, um por um. Só é possível fazer esse tipo de aplicação se você está aqui no Canadá, é lógico, sem ser um residente permanente ou canadense, é óbvio, não aplicou para um outro programa que te isente de fazer esse tipo de aplicação, como no caso de refugees, não é possível, inclusive pode ser um tema de uma próxima conversa, a gente pode estar conversando sobre esse tipo de aplicação, que tem outra base legal, e se você acredita que tem razões fortes o suficiente para permanecer no Canadá, e se você vai ser prejudicado de alguma forma, se tiver que voltar para o seu país de origem ou residência. Então, a lógica toda da aplicação é essa. Se você não tem um outro caminho, não tem um outro programa, se você é bem estabelecido no Canadá e quer muito permanecer no país, essa sim pode ser uma excelente opção, um excelente caminho para aplicar para residência permanente. É super importante ressaltar que esse tipo de aplicação exige uma série de documentos, de comprovações. Você precisa mostrar, se por exemplo você diz que está trabalhando há 10 anos numa empresa, você precisa mostrar uma carta de referência. Se você fala que seus filhos estão matriculados na escola, é interessante ter toda essa documentação. Então vai depender muito de cada caso, o tipo de documentos que a gente vai estar coletando. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho quais seriam os fatores que eles consideram. Então, alguns dos fatores que o governo canadense vai levar em consideração para analisar esse tipo de aplicação e analisar se você tem realmente motivos fortes para permanecer no Canadá, são os motivos gerais de estabelecimento. Então, quanto tempo você está no Canadá, se você tem vínculos familiares, também é importante mencionar amigos, envolvimento na comunidade, na igreja, se você vai para academia, se você faz algum trabalho voluntário, tudo isso eles vão levar em consideração. Um outro fator super importante para esse tipo de aplicação é o melhor interesse da criança. Então, se aquela pessoa tem filhos, independentemente se nasceram no Canadá ou não, e eles estão estabelecidos há um tempo no Canadá, isso vai ter um impacto muito grande na aplicação, porque para o governo canadense, exigir que essa criança volte para um país ou vá para um país que nunca pisou, no caso de crianças que nasceram no Canadá, é uma responsabilidade muito grande. Então, eles vão pensar duas vezes, eles vão analisar se faz sentido esse que eles chamam de hardship, essa dificuldade que aquela criança vai ter em se adaptar naquele país, seja porque passou muito tempo longe, seja porque não nasceu, seja porque não fala mais a língua. Então, esse eu diria que seria o motivo principal, um grande definidor de ter uma aplicação aprovada ou não. É realmente o melhor benefício para a criança. Então, a gente consegue colocar numa balança esse tipo de aplicação, com base nos fatores, e analisar se a aplicação teria uma chance grande ou baixa de aprovação. Quanto mais fatores você tiver a seu favor, melhor, mais chances da aplicação ser aprovada. Então, de forma geral, eles vão analisar esses fatores, quais outros? Então, o que aconteceria se aquela pessoa voltasse para o seu país de origem? Então, vamos imaginar uma pessoa que está trabalhando há anos no Canadá, numa área específica, e que nunca teve experiência de trabalho no Brasil ou em outro país, no país que estava morando, e sem a possibilidade de permanecer no Canadá, tendo que voltar para aquele país, seria totalmente inviável
a inserção no mercado de trabalho, conseguir prover sustento para ele, né, ou para sua família. Então, eles levam muito isso em consideração. Principalmente se você é uma pessoa que está super bem estabelecida no Canadá, está num trabalho bom há muitos anos, mostra que você consegue se sustentar por conta própria, né, não está pedindo nenhum auxílio do governo. Isso tudo é analisado pelo governo e eles vão ver com bons olhos se você está nesse cenário. Eles também vão levar em consideração consequências de uma separação entre familiares. Se você tem família no Canadá, e se você vai precisar voltar para o seu país de origem, eles vão colocar na balança, vão pensar, vão analisar se faz sentido. Então, se você tem família no Canadá, eles vão analisar e eles vão pensar 2 vezes se é realmente necessário você voltar para o seu país de origem e ficar separado desses familiares, porque, enfim, isso vai ter um peso muito negativo para a sua vida, para o seu futuro, aí principalmente se tiver uma criança envolvida. Um outro motivo super forte para esse tipo de aplicação é alguma situação médica. Então, se você ou seus filhos têm alguma condição médica, alguma doença crônica ou uma doença séria, alguma doença que exige um cuidado especial, é um motivo bem forte, bem relevante para a sua permanência no país. Principalmente mostrando que você não vai ter um tratamento adequado no seu país de origem. No Brasil, a gente sabe que o Brasil peca nesse aspecto, né, de saúde. Então, eles vão realmente analisar se vai fazer sentido você sair do Canadá, onde você tem toda uma estrutura médica, se está passando por algum tratamento, e ir para um país que você não vai ter esse tratamento, seja porque não existe lá, né, se é um tratamento bem específico, ou se porque você não vai ter condições financeiras de arcar, se aquele país não oferece aquele tipo de tratamento num plano público e você vai ter que arcar com um privado. Então, tudo isso vai pesar, tá? Até porque, às vezes, um tratamento tem um impacto bem grande se você interrompe esse tratamento. Então, um caso também bem comum, que eu tenho recebido muito, é excitações de crianças que estão em alguma situação de vulnerabilidade, né? Seja por algum tratamento, né, de um autismo, alguma dificuldade na fala, e estão passando por todo um acompanhamento, né, numa escola canadense, e se precisar, né, se realmente o governo não autorizar essa estadia, essa permanência da criança no Canadá e ter que voltar para o Brasil, esse tratamento vai ser interrompido, essa criança não vai ter o mesmo acompanhamento. Então, isso é um motivo super forte que a gente já consegue visualizar uma grande chance de aprovação. Se você se identifica com algum desses cenários, e existem 1000 outros cenários que a gente pode estar mencionando, são motivos fortes que justificam uma estadia no Canadá. Então, o governo canadense vai analisar o seu estabelecimento, se você trabalha, se você é envolvido na sua comunidade, se você tem filhos, se seus filhos estão indo para a escola, estão passando por algum tratamento, ou se você está passando por algum tratamento de saúde. Eles vão analisar quanto tempo você trabalha, se você depende financeiramente do governo ou consegue se custear por conta própria. Eles vão analisar também se você é uma pessoa que traz algum benefício para o Canadá, que tipo de ocupação você exerce, como que é o mercado de trabalho que você está inserido, se você abrir uma empresa, todo o aspecto, né, do benefício que você está trazendo para o Canadá, eles vão estar analisando. Você tem contratado, se você tem uma empresa, por exemplo, você contrata canadenses residentes permanentes, isso tem um impacto enorme na hora de analisar esse tipo de aplicação. A gente tem vários outros motivos, que eu poderia passar aqui horas e mais horas mencionando, e é por isso que é importante eu estar conversando com você, numa consulta, entendendo a sua situação, o seu histórico todo, desde o momento que você chegou no Canadá, tudo que aconteceu, como que você está agora, como que você e a sua família estão, se você tem alguma particularidade em relação à saúde, a histórico criminal, tudo isso a gente precisa analisar para ver se você é elegível e como que estaria a sua balança nos olhos do governo canadense. Se você teria uma grande chance de aprovação ou não. Isso tudo eles vão estar colocando nessa balança que eu mencionei. Todos esses fatores. E esses fatores, eles não são delimitados. Cada caso, cada família, cada pessoa vai ter os seus fatores. E a gente vai ter que explicar realmente, a lógica toda da aplicação é explicar que se você sair do Canadá e for para o seu país de origem, aí você vai sofrer um dano muito grande, um impacto muito grande. Vai ser bem ruim para você em todos os aspectos, financeiro, social, familiar, intelectual, em todos os níveis. Então, a gente tenta comentar
todos esses fatores. Para deixar um pouquinho mais claro, né? Então, se você tá bom, mas quais são os fatores? Eu posso mencionar alguns. Então, por exemplo, é como se fosse um questionário que eu posso estar fazendo com você. Então, eu posso estar te perguntando: quanto tempo você mora no Canadá? Você já chegou a depender de alguma assistência financeira do governo? Como que está seu nível de inglês? Você estava matriculado em alguma escola de línguas? Você estudou no Canadá? O que é que você fez para melhorar esse seu inglês, né? Ou seu francês? Isso é super importante. Você estudou no Canadá? Você, alguém da sua família, está estudando ou estudou? Quantas pessoas a gente está falando, né? Qual o tamanho do seu núcleo familiar? Você tem outros familiares? Você tem primos, tios, sobrinhos no Canadá? Quanto de contato que você tem com a sua família do Brasil ou de outro país? Você tem familiares no Brasil? Isso eles vão levar em consideração. Porque imagina, toda a sua família tá no Canadá e você ter que ir sozinho para o Brasil, para um outro país, sem ter o apoio, o suporte, família, amigos naquele país, é bem difícil. Outra pergunta que eu posso estar te fazendo é, além desse contato que você teve com a sua família do Brasil ou de um outro país, como que é a sua rede de apoio do Canadá? Você tem amigos? Como que é? Você frequenta alguma igreja? Faz trabalho voluntário? Como que você se insere na sua comunidade? Você tem filhos que nasceram no Canadá? Quantos anos você tá no Canadá? Isso tudo a gente vai ter que analisar. Você trabalha há quanto tempo? Você declara imposto de renda aqui do Canadá? Como que tá a sua situação financeira no Canadá? Você tem algum tipo de investimento, contas, você depende de alguma pessoa fora do país ou do Canadá, né? Alguma assistência aqui é um outro fator super importante. Além disso, se você tem não só, né, uma situação financeira boa no Canadá, mas você ainda tem algum vínculo financeiro com o seu país de origem, então isso tudo também é importante. É sempre interessante, nesse tipo de aplicação, juntar o maior número possível de cartas de referência. É para mostrar que você exerce ou exercer um trabalho voluntário, que você está trabalhando, que você frequenta uma igreja. Isso tudo se aplica à sua esposa, aos seus filhos, para a gente mostrar todos esses laços que vocês têm com o Canadá. Inclusive, é super importante cartas de amigos. Esse apoio, essa rede de apoio é super importante. O Canadá gosta de ver realmente que você é bem estabelecido, tem amigos, tem familiares no Canadá. E para finalizar, um aspecto também importante é mostrar. Eu sempre menciono que é sempre importante a gente mostrar dois futuros para o governo canadense. O futuro seu e da sua família no Canadá e o futuro se você tivesse que voltar para o seu país de origem. O que aconteceria? Como seria o futuro seu e da sua família nesse cenário de realmente ter que voltar para o seu país de origem? Como seria a sua projeção de trabalho, de estudo, dos seus filhos também? Como que seria o aspecto de segurança? Se a gente está falando do Brasil, a gente sabe que a segurança no Brasil, saúde, tem piorado bastante. Eles veem isso, né? E eles levam isso em consideração também. Como que está a situação atual, social, política, econômica do seu país de origem. Então, a gente mostrando que você sofreria um impacto em todos esses âmbitos, tem um poder muito grande nessa aplicação. Então, eu acredito que esses sejam alguns dos motivos, alguns dos fatores super relevantes, considerando esse tipo de aplicação. E é claro que existem mil outros, como eu já mencionei, e uma conversa que a gente consegue identificar vários outros. Na verdade, eu sempre brinco que a gente sempre está identificando, cada conversa que a gente tem, mais um vínculo, mais um ponto importante está mencionando na aplicação. Porque às vezes você nem mesmo sabe tantos laços que você tem no país. E é uma história, às vezes, muito longa. Aí a gente tem que contar essa história, né? Então a narrativa é longa. Eu preciso da ajuda de você, do aplicante, para a gente estar narrando isso tudo e mostrando para o Canadá que realmente você sofreria um impacto negativo muito grande e que não faz sentido para você, devido a todo o seu histórico no Canadá, você tá voltando para o seu país de origem. Que o Canadá é a sua casa, é a casa dos seus filhos, da sua esposa, e que você realmente precisa permanecer no país. Seja por todos esses motivos que eu mencionei, o econômico, social, motivos de saúde, o Canadá é a sua casa. Então, é esse o plano principal da aplicação, a gente mostrar que o Canadá é a sua casa e que você precisa permanecer no Canadá, que você tem o direito, você construiu esse direito com todo o seu histórico, né? Mas é claro que, por mais que você tenha todos esses vínculos, o governo tem um poder discricionário
de avaliar e falar, olha, a gente acredita que não faz sentido você permanecer no Canadá. E, infelizmente, você tem que voltar no seu país de origem. Esse cenário existe. Então, a gente tem que avaliar bem para ver se realmente compensa fazer esse tipo de aplicação, se realmente não existe nenhum outro programa, né? A gente tem mais de 80 programas de imigração. Talvez a gente consiga visualizar um outro. E talvez esse não seja o ideal para você. Mas se eu conseguir visualizar que realmente é devido a alguns fatores, né? Alguns que eu mencionei aqui hoje, excelente. A gente segue por esse caminho. A gente faz uma aplicação de residência permanente, uma aplicação online. O tempo de processamento tem sido em torno de 2 anos. Só que existe uma aprovação inicial, que a gente chama de approval in principle. Então, eles vão analisar se eles acharem que essa balança pesou a seu favor, eles dão uma aprovação inicial. E você tem direito a fazer uma aplicação, por exemplo, de estudo, trabalho, para ir esperar eles finalizarem a sua aplicação de residência permanente. Geralmente eles vão estar solicitando exames médicos, certidão criminal, para finalizar esse processo. E você, aí sim, se tornar um residente permanente.